Olá, bem-vindos a 21 Trading Coaching. Nesse fala Douglas Suchinski, apresentando o nosso tradicional informativo semanal para divisas, válido para esta semana de 17 a 21 de fevereiro de 2013. Informativo totalmente patrocinado pelo nosso aplicativo, nosso app aí para o seu Android, também para o seu iPhone. Também você poderá descarregar a nossa versão web diretamente da nossa página. Faça o download, prove durante 10 dias e aí você verá as nossas operações realizadas no nosso Trading Room ao vivo. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos uma segunda-feira bastante tranquila, porque é feriado nos Estados Unidos, também feriado no Canadá. Então isso quer dizer que o volume será bastante reduzido, porque a sessão americana realmente não estará funcionando, porque é feriado. Já no Japão, a 1h30, produção industrial mensal, e na Austrália, 21h30, ata da política monetária. Terça-feira temos no Japão coletiva de imprensa do Banco Central japonês. Na Inglaterra, 6h30, IPC anual, as principais notícias. Temos aqui nos Estados Unidos algumas notícias de médio impacto, como as 10h30, IPC de produção de Nova York e transações líquidas de longo prazo. E na Austrália, fechando às 21h30, índice de preços wage, também de mediano impacto. Na quarta-feira temos aqui às 6h30, notícia aí de alto impacto para a Inglaterra, famoso seguro-desemprego, atas da reunião. Também às 6h30, taxa de desemprego naquele país. Às 7h35, leilão dos bônus de 10 anos alemão. Às 10h30 também no Canadá, vendas do atacado mensal, autorizações para construção mensal, construção de novas casas e índice de preços ao produtor, o famoso PPI mensal, sempre horário de Brasília. No mesmo horário, PPI mensal, início de construção e licenças para construção. Às 15 horas, discurso membro da FONC. E às 16 atas da reunião da FONC, notícia aí de altíssimo impacto para os mercados. Às 18h45, entrada PPI e saída na Nova Zelândia. Às 20h50, balança comercial japonesa. Às 22h45, PMI de manufatura China. Às 22h45. Na quinta-feira nós temos aqui às 5h30 da manhã PMI de fabricação da Alemanha, notícia de alto impacto. 6 horas PMI de manufatura na Eurozona. Na sessão americana temos aí às 6h30 IPC subjacente mensal e anual, notícias aí de alto impacto. Às 10h30 pedidos de auxílio-desemprego naquele país e índice de produção da Filadélfia. No Japão, às 20h50, atas da reunião da política monetária. Fechando na sexta-feira, sessão europeia, 6h30, na Inglaterra, vendas no varejo mensal, notícia de alto impacto. Temos aqui no Canadá, às 10h30, IPC subjacente mensal, vendas no varejo sem veículos. E nos Estados Unidos, ao meio-dia, vendas de casas existentes. Estas as principais notícias para esta semana. Vamos começar então aqui com as divisas. Vamos com o euro-dólar. Vemos que o euro segue tratando de romper essa resistência aqui no 1,3687, importante resistência no diário. Vejam que respeitou claramente esse pivô aqui, respeitando. Vemos aqui. Respeitou claramente aqui essa zona de pivôs, não conseguiu fazer a ruptura. Aqui nós temos uma zona de resistência, veremos, uma vez que faça a ruptura do 1,3738, poderia entrar em zona fluida e visitar o 3816, porém eu esperaria um mínimo maior, uma correção ordenada para formar um pivôzinho, uma formação em P, poderia ser uma excelente oportunidade de compra neste euro-dólar. Vemos que no semanal está configurando uma possível um mínimo maior, padrão de continuação altista, porém temos aqui essa LTB e logo a resistência no 1,40, já se romper essa LTB, 1,40 já seria a próxima parada para este euro-dólar. Bastante complicado, e deve sofrer bastante pressão vendedora este euro. Veremos se nos dará um pivô de alta no diário. Já a libra esterlina, a libra totalmente bullish, com muita força. Vemos que no semanal chegou a segunda resistência que havíamos comentado, no 67,43. Agora é questão de esperar a ruptura e buscar um throwback no diário, inclusive em 4 horas. O que me preocupa aqui, 1, 2, 3, 4 sessões altistas. É muito vertical esse movimento. É possível que apresente algum tipo de correção. Aqui eu tenho algum indicador, né, do Williams para ter uma ideia do quão estendido está esse movimento. Realmente está nos níveis já bastante estendido, bastante esticado, tendência madura. Veremos agora
se nos dará alguma correção ordenada para formar um pivô ou se fará alguma correção profunda esta libra. Totalmente bullish para vendas, esperemos correções profundas. Já o dólar australiano, esse australiano está aí tratando de romper essa resistência no semanal, 1,9081, se romper deve chegar a 92,31. Vemos que no diário é um mínimo maior, deve fazer o teste dessa resistência, 90,65, vejam que a média móvel já ficando plana. Quando isso acontece é muito provável que o preço venha me fugiu a palavra, venha mover-se entre a média móvel de 200. Esperemos, primeiro deve fazer a ruptura dos 90,65 para pensar em compras. Seguimos com o neozelandês. O dólar neozelandês, vemos que no semanal tem um pouco mais de fluidez, deve chegar a 84,36. Veremos se terá força para fazer a ruptura dessa zona de resistência. No diário o movimento está bastante esticado, sobrecomprado. O seguinte mínimo era um pivô de alta como este anterior, seria uma excelente oportunidade, ainda que aqui foi uma P formation. Esperaria um pivôzinho de alta para buscar uma compra neste dólar neozelandês, de momento totalmente bullish. Já o canadense, o dólar canadense vem caindo lentamente no diário, vemos que no semanal a correção ainda ordenada já cumpre com a condição de formação do pivô. O mais provável é que apresente este movimento, compra, e venha visitar novamente 1,12. 1,12 pode ser o seguinte objetivo desse canadense pelo gráfico semanal no diário, deixando aí cauda longa, vela que nos sinaliza possível reversão, ou seja, possível que esse ativo comece a repicar e um primeiro mínimo maior a formação em P no diário, inclusive 4 horas para antecipar o movimento, seria uma excelente oportunidade de compras. Seguimos com o dólar franco, o franco suíço, correlação inversa com o euro tem resistência, o franco está em suporte, esperando que esse franco confirme a ruptura do 8834, uma vez que faça a ruptura poderia chegar nesses níveis aqui do 86027, porém eu esperaria a ruptura. Vemos que o diário fechou aí com cauda, deixando a anatomia de vela que nos sinaliza possível reversão, ao menos parcial. Veremos se nos dará um lower high, um pivô de baixa no diário para buscar uma venda. O euro-yen, gosto dessa formação, me chama bastante atenção essa formação aqui no diário. Eu operaria apenas a ruptura, porque no semanal ainda pode ser um lower high, um pivô de baixa, ainda a correção muito ordenada. Eu esperaria a ruptura acima do 140,30, compra neste euro-yen. E finalizando com o dólar-yen. O dólar-yen, vejam a diferença, né? Aqui falhando esse mínimo maior até o momento. Veremos se esta semana executará ou se realmente recuperará. Tem a dupla conotação. No diário a correção ainda é uma correção ordenada e poderia se formar um pivô de alta e seguir repicando. Agora, se romper o suporte, é muito provável que venha até os 176 este dólar-yen. Bem, muito atentos durante esta semana, acredito que teremos excelentes oportunidades, esperando se a Libra apresentará correções. Espero que apresente correções, que este euro também nos dê padrões de continuação altista. O euro-yen também bastante interessante, assim como o canadense, que deve executar o pivô de alta no semanal, e aí buscaremos oportunidades compradoras. Esse é o nosso informativo, eu sou o João Suchense, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.